o vídeo mais desejado e o vídeo mais esperado por vocês. Até que enfim chegou o vídeo de quanto nós gastamos com a nossa expedição Patagônia. As duas coisas aconteceram totalmente fora do nosso planejamento, gente. E uma delas foi o nosso destino. Nós fomos até o Chile e retornamos. E era para fazer uma viagem de 15 dias, fizemos uma viagem de 30 dias. E o outro imprevisto, eu vou deixar para contar para vocês depois do que aconteceu. Esse imprevisto realmente estava fora dos nossos planos, fora dos nossos cálculos. E fica comigo que eu vou contar tudinho pra vocês e vocês vão entender o que aconteceu. E eu vou explicar pra vocês, mostrar pra vocês os gastos, tintim por tintim e região por região. Brasil, Argentina, Chile. E também, gente, nós vamos dividir aí os gastos entre combustível, alimentação, passeio e hospedagem. Então, vem comigo que você vai se surpreender com esses gastos. Deixa eu te explicar qual que era o nosso roteiro principal. Era sair daqui de Campinas, do interior de São Paulo, rodar até Foz do Iguaçu, permanecer uns dias lá em Foz e depois dar seguimento à nossa viagem, terminando em Bariloche no período de 15 dias. Até aí estava tudo certo. Esse daí era o nosso destino e o nosso roteiro principal. Saindo aqui de Campinas, dirigi aí mais de 800 quilômetros, não consegui chegar até Foz do Iguaçu. E parei numa cidade chamada Guarapuava. Muita chuva, nós dormimos lá, descansamos e depois demos seguimento até Foz do Iguaçu, que demorou mais ou menos aí uns 200, 300 quilômetros, completando aí 1.124 quilômetros de Campinas até Foz do Iguaçu. E a princípio nós já tínhamos reservado aí para uma diária, um Airbnb em Foz do Iguaçu, numa casa sensacional, maravilhosa, com ar-condicionado. E a ideia foi visitar Paraguai e também fazer alguns passeios ali em Foz do Iguaçu. Então lá em Foz do Iguaçu nós passeamos, nós fizemos aí o passeio das 3 fronteiras, que eu já tenho um vídeo aqui também. Nós fizemos o passeio aí das cataratas. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui pra você ver esse passeio, gente, que tem um segredinho que ninguém conta, hein? E eu vou deixar o link aqui pra vocês com super dicas especiais, gente. Então, os gastos que nós tivemos em Foz do Iguaçu, num total de 3 dias, que acabamos estendendo aí o período que nós ficaríamos ali, foi do dia 17 ao dia 18, nós ficamos em Guarapuava, porque eu não consegui chegar em Foz do Iguaçu, né? Então, no total, foi do dia 17 ao dia 21, 17, 18, 19, 20, 21, contando esses 4 dias aí de Campinas a Foz do Iguaçu, nós gastamos aí de pedágio em torno de R$ 181,46 de pedágio. Olha, aqui no Brasil o pedágio é bem caprichado, hein? Mas vamos lá. De gasolina, gente, foi em torno de R$ 839,15. Nós gastamos aí nesse período R$ 601,70 de alimentação. Contando que nós cozinhamos na casa, fizemos churrasco, nós jantamos um dia fora. Então, assim, é um lugar totalmente aí voltado pro turismo, né? Então, foi esse total. Nós gastamos também um total de 168 de Uber, tá? O que seria esse Uber, gente? Eu não peguei o carro para andar em Foz do Iguaçu, tá? Foi tudo de Uber, a não ser em Cataratas, que nós fomos aí
com o carro, tá bom? Mas todo o passeio que nós fizemos lá, a gente pegou Uber porque ficava muito mais barato do que pagar estacionamento. Quando nós fomos também pro Paraguai, a gente foi de Uber, tá? Eu tive que ir 2 dias pro Paraguai porque veio com um probleminha, um equipamento que eu comprei, e é por isso que nós ficamos mais uma diária. Então eu retornei ao Paraguai, tá? Das 2 vezes que eu retornei, nós fomos e voltamos de Uber. Uma vez de Uber carro, outra vez de Uber moto, tá bom? Passeio, gente. Passeio ficou em torno de R$ 731 de passeio para nós 4, tá? R$ 580 que ficou o passeio das cataratas. Lá eles também parcelam, acho que eles parcelaram em 3 vezes, tá bom? O estacionamento lá também, gente, é super caro, é em torno de R$ 60, se eu não me engano. E 154, que foi o passeio que nós fizemos, do passeio das 3 fronteiras, tá? Que precisava pagar para entrar também. Agora, uma super dica, se você tiver o app de lá de Foz do Iguaçu, você não paga, tá bom? E tem também um passeio das 3 fronteiras do lado aí da Argentina, que também, gente, é um passeio totalmente gratuito que você não paga. E esse do lado do Brasil, a gente teve que pagar esse valor de 154 para 3 pessoas. Lembrando que foi aí três entradas de estudante e a minha que foi inteira, tá bom? Então, nós gastamos isso, o período que nós ficamos em Foz do Iguaçu. E aí, gente, o que vocês acharam desse valor? Mas olha, o melhor está por vir ainda, viu? Nós resolvemos, então, dar sequência à nossa viagem, que eu já estava muito ansiosa, não aguentava mais ficar ali mais tempo, que eu queria logo conhecer aí a Argentina, Bariloche, e dar sequência à nossa viagem, tá? E eu não tinha dinheiro, eu não tinha peso argentino, gente. Eu tinha levado uma quantidade, se eu não me engano, de R$ 1.200 em espécie, em reais, e tava guardadinho. Eu falei assim, na hora que surgir a oportunidade, eu vou fazer essa troca. Só que quando nós resolvemos dar entrada aí na Argentina, se eu não me engano, eu acho que era domingo. E nós fomos bem cedinho. E não tinha nenhuma casa de câmbio aberta. E eu fiquei desesperada. Eu falei assim, gente, mas e agora? O que nós fazemos? Vamos mesmo assim. Gente, nós entramos na Argentina sem um tostão de dinheiro, sem saber como que ia ser. E eu fiquei desesperada. No primeiro posto que nós passamos a fronteira, eu já conversei com o frentista se ele tinha interesse de trocar uma quantidade de dinheiro, mas enfim, gente, olha, saiu gato por lebres e ficou muito mais caro. Eu troquei em torno de R$ 100. R$ 100, ele me voltou 20 pesos, 20 mil pesos, que também não dava pra nada, e eu achando que eu já tava rica com esse dinheiro. Eu achando que eu tinha ganhado nessa negociação. Mas enfim, gente, voltando aí, passamos a fronteira, nós temos aí um vídeo, gente, da fronteira, como que foi a questão da documentação, já tem um vídeo aqui no nosso canal, vou deixar aqui pra vocês, tá bom? O link para vocês acessarem, gente. Nós tivemos aí um pequeno probleminha aí na hora de entrar, mas conseguimos reverter. Demos sequência à nossa viagem e até Bariloche, gente, foram aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cidades diferentes. Nós ficamos um dia em cada lugar, gente. Dando sequência à nossa viagem até Bariloche, como que eu fiz o meu planejamento, gente? Eu planejei um dia antes a rota que a gente ia fazer. Então, a primeira cidade que nós ficamos, eu acordar, eu planejava a rota que a gente ia fazer. Então, eu planejava, via mais ou menos quanto tempo que ia durar essa viagem, quantos quilômetros que ia ser, e eu fazia uma previsão mais ou menos da onde, que cidade que nós iríamos ficar e onde que teria aí uma hospedagem, um camp pra gente estar podendo passar a noite, tá? Então, gente, se vocês acham que eu planejei cidade por cidade, você tá muito enganada. Não foi nada disso. O meu planejamento foi até Foz do Iguaçu, gente. O restante eu via dia após dia
Antes de estar saindo da nossa viagem, eu já planejava naquele mesmo dia a rota que nós íamos fazer. Dessa maneira, gente, foi muito mais fácil porque eu não fiquei muito ansiosa planejando anos antes a viagem, tá? Eu sabia a distância mais ou menos de cada cidade e eu pesquisei e deixei uma rota já pronta dos postos de gasolina. Então eu pesquisava posto de gasolina, qual a distância entre um posto e outro, cada posto que parava eu abastecia. Então assim, rodava uns 200 quilômetros e tinha um posto, eu já abastecia, já completava. Então essa era a minha regra, eu nunca deixava o tanque de gasolina chegar no meio tanque, gente. Antes de meio tanque eu já tava abastecendo direto, tá bom? E chegamos então no nosso primeiro camping na Argentina, gente. Ai, foi maravilhoso. Foi um camping incrível, gente. Um camping incrível entre rios que nós ficamos. Eu já postei também. Tem também vídeo aqui no nosso canal desse camping. A primeira acampada da minha mãe, a primeira vez que ela dormiu num camping, ela dormiu na barraca e eu e Davi, nós dormimos no carro. Foi sensacional esse camping, assim, foi de tirar o chapéu. É um camping enorme, tem até uma mini praia no camping, gente. Só que, a partir daí, eu comecei a pensar em outra estratégia de hospedagem, tá? Por quê? Esse camping, eu comecei a pensar que eu montar, desmontar, dormir no carro, ter que fazer tudo, e a maior parte das coisas eu que fazia, porque minha mãe não sabia, as crianças também não. Era a primeira vez deles viajando longe, como eu, né? Mas assim, quem tem mais experiência em campings era eu. Então, assim, ficava a responsabilidade inteira pra mim, né? Pra montar tudo, fazer tudo, planejar tudo, ver rota, ver onde ia ficar. Enfim, a partir daí eu comecei a pensar em algumas outras estratégias diferentes para que eu pudesse aí ter uma viagem mais tranquila, mais concentrada e que não me desgastasse tanto, tá? Então, nós ficamos entre rios nesse camping, nós viajávamos aí em torno de no começo eu viajava em torno de 800 quilômetros por dia, e como foi ficando muito cansativo, como somente eu estava dirigindo, eu comecei a diminuir um pouquinho para 600 quilômetros, enfim. Tinha dias que eu dirigia mais, tinha dias que eu dirigia menos, mas era sempre nessa média de 600 a 800. Nós não passamos por Buenos Aires, nós seguimos retos aí para Nova Mercedes. Em questão aí de tempo, questão de dinheiro também, eu pesquisei, eu achei que também não ia ser muito viável passar por Buenos Aires, ia gastar bastante também, ia demorar ainda mais o nosso percurso. Então, a gente passou praticamente dirigindo e dormindo e comendo na estrada, comendo em posto de gasolina, mas nós não comíamos no posto de gasolina, tá? Nós fazíamos as nossas refeições aí, todas as cidades que nós parávamos, nós já planejávamos, já passava no mercado, já repunha nosso estoque de comida, de água, e na outra cidade que nós parávamos, a gente já parava de novo no mercado, e era só isso, gente, era só isso na nossa viagem. Para o mercado, posto de gasolina, dirigia, eu parava de descansar, e dormia, e acontecia tudo novamente, então, até Neuquén, que foi a cidade, assim, a capital maior que nós paramos, eu fiquei sem nenhum tostão argentino, gente, de verdade, quase 2.500 quilômetros sem dinheiro argentino. Nós pagávamos tudo no Wise, o AstroPay, que é o banco digital, a maioria dos pedágios, que era essa a minha preocupação, gente, quase 100% eu pagava tudo no cartão digital, então facilitou muito. Então precisei do dinheiro argentino, gente, praticamente pra nada eu tava precisando. E em Neuquén aconteceu o que a gente mais temia. Acabou os remédios da minha mãe, gente. Acabou o remédio da dona Alce. E até então, ela não tava falando nada em relação ao remédio. Porque ela viu que a gente tava se empolgando com a viagem. E aí podia correr o risco da gente mudar a nossa rota, né?
E aí ela falou, acabou meu remédio, eu preciso do meu remédio. Gente, se vocês não sabem, a minha mãe tem 70 anos e ela é cardiopata, ela toma milhares de remédios e ela não pode ficar sem a medicação. E lá em Neuquén, nós ficamos numa hospedagem maravilhosa. Ficamos aí por 2 dias. Por quê? Eu aproveitei a oportunidade para estar procurando o remédio para minha mãe. E também nós aproveitamos a oportunidade e fizemos a troca do dinheiro. Graças a Deus, Deus colocou no nosso caminho o Gabriel, a dona Patrícia, que nos ajudou muito nessa questão, porque lá em Neuquén eu precisava de ter um CPF e um CEP da Argentina. Senão, essa casa de câmbio onde eu achei lá no centro não ia trocar o dinheiro pra mim. Eu fiquei chocada. Mas deu tudo certo, gente. Graças a Deus deu tudo certo. Lá foi o único local que nós ficamos 2 dias parados na cidade, tá? Era um lugar sensacional. Tinha um lago logo atrás ali onde que nós estávamos. Foi maravilhoso. E até Bariloche, em 7 lugares diferentes, gente, até chegar em Bariloche, 8 com Bariloche, tá? Tirando que nós ficamos aí 2 dias em Neuquén, então nós demoramos aí em torno de 8 a 9 dias para chegar aí até Bariloche, tá bom? E nós gastamos aí, de gasolina, gente, nós gastamos aí, eu não vou falar, gente, pra vocês vão ficar chocados. Nós gastamos R$ 2.305,06 de gasolina, gente. A gasolina na Argentina, o primeiro pedágio que nós pagamos foi a gasolina mais cara do universo, que é logo o primeiro posto de gasolina depois da fronteira. E no decorrer dos quilômetros, conforme você vai andando, vai diminuindo os valores. Mas nós pegamos aí um valor bem salgado, em torno de, se eu não me engano, acho que R$ 8,00, R$ 8,50 o litro da gasolina, viu? Nós fomos agora em janeiro de 2026. A alimentação ficou em torno de 2.874, gente, lembrando que nós estávamos em 4 pessoas, 2 adolescentes que comem muito, eu e minha mãe de 70 a mais, tá? De passeio, nós gastamos aí em torno de R$ 409,53. O que seria esse passeio, gente? Esse passeio aqui foi lá em Bariloche, teleférico mesmo, em o Cerro Campanário, tá bom? Foi do Cerro Campanário que ficou R$ 409,53. Eles também parcelaram esse passeio, tá bom? E a alimentação, além de comer, assim, todas as alimentações, nós que fizemos, nós parávamos em mercado grande, pra gente pegar um valor diferenciado. A gente evitou comer bobagem, tá? Somente em Bariloche, que nós paramos num restaurante super gostoso, que nós comemos aí uma carne incrível, um chorizo, lá em Bariloche. E também nós paramos numa hamburgueria que os meninos queriam comer muito quando nós fizemos o passeio da Rota dos 7 Lagos. Mas do restante, nós que fazíamos a alimentação, tá? É macarrão, arroz, enfim, coisas de café da manhã. Foi maravilhoso, gente. Mas depois que nós estávamos em Bariloche, eu comecei a pensar: gente, a gente já tá até aqui, a gente vai ter que fazer a mesma rota pra voltar? Então, será que se a gente der sequência pra gente pegar um caminho diferente, será que não seria mais viável? Já que a gente já tá aqui mesmo, né? Então, gente, foi isso que aconteceu. Eu comecei a planejar o nosso retorno voltando pelo Chile. Imagina, gente, eu nem tinha passado na minha cabeça isso antes de sair de casa, que nós íamos voltar pelo Chile. E de tanto que a galera ficou falando pra mim pela internet, não, dá sequência. E eu fui começar a pesquisar e eu vi que era possível. Foi aí que tudo mudou. Foi aí a nossa segunda mudança dessa viagem, que eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. E se eu fosse você, não perdi, hein? Porque no próximo vídeo eu vou contar o real motivo e o que aconteceu
de tão imprevisto nessa viagem que mudou tudo e também a somatória de todo o gasto da viagem inteira. Então, não perca o próximo episódio.